Houve o que a gente sabia, era a preocupação com o adversário do mesmo modo que o adversário tinha conosco. Mas até a hora do jogo, isso também faz parte da própria promoção do jogo. Quem ganha, Otto Glória? Oxalá sejamos nós. O segredo que você manteve, qual foi? Não era segredo nenhum, era ver como é que eles jogavam para nós fomos jogadores mais técnicos ou mais velozes conforme a coisa corresse. E vamos tentar ganhar, sim. E a primeira bola movimentada foi para nas mãos do goleiro do Flamengo. Vamos acompanhar lance por lance de todos os lados do gramado, de todos os ângulos. Uma transmissão especial feita para você. Carpegiani. Daí o jogador Tita. Lateral direito, Toninho. Posse de bola do Flamengo que tenta o seu primeiro ataque nessa partida. Recuperação de Marco Antônio. Lutava com o Reinaldo, recebe falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. Cobrança rápida. Tentativa de Wilson, Toninho. Já marcava a falta cometida pelo ponteiro esquerdo sobre o lateral direito, Toninho. Estaremos acompanhando para você o teste 466 da Loteria Esportiva. No jogo 1, Internacional vai vencendo o Rio Branco por 2-0. Um gol de Falcão, outro de Jair. Coutinho, Otto Glória fez segredo até agora. Mas está aí o time em campo e uma opção nós já esperávamos. 2 pontas abertas. Nosso time vai ter mais dificuldade de apoiar com os laterais e vai fazê-lo com o risco de uma cobertura. Impedimento de Tita. Cobrança para a zaga do Vasco da Gama. Orlando. Lançamento para Dudu. Ivan. Gaúcho. Levando a marcação de Adílio. Roberto. Boa bola colocada em profundidade. Toninho vai na cobertura. Vem Toninho. Fica difícil para sair jogando porque não tem ninguém colocado no campo intermediário. Tem aí do lado. Adílio. Reinaldo pela ponta direita. Melhor Marco Antônio. Evita bem a saída, evita bem também a Reinaldo. Wilson. Cobertura de Rondinelli. A falta cometida pelo zagueiro central do Flamengo nas proximidades da linha de fundo. Cobrança para o lateral esquerdo, Marco Antônio. Vai para a grande área do Duca, um jogador bastante alto. Roberto também colocado por lá. Catinho, ponteiro direito, colocado quase que na pequena área. Bateu forte, Marco Antônio. Outra vez. Dudu. Virando para ninguém. E o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Marca de 3 minutos, etapa inicial aqui no Maracanã, direto para você, 0 Vasco, 0 Flamengo. Adílio. Boa conexão com o jogador Carpegiani. Cláudio Adão. Zagueiro central, Rodinelli. Adão. Vai participando bastante da partida, o lateral esquerdo, Marco Antônio. Wilson, Marco Antônio. Bom duelo, ele e Toninho. José Roberto Reit não marcou a falta, interpretando como um lance normal, achando que o Marco Antônio se jogou. Reinaldo. Foi na canela do ponteiro direito, sem bola. Merecia o cartão amarelo já no início da partida. Uma falta desleal, altura do ponteiro esquerdo, Wilson do Vasco da Gama. O Zé Roberto não deu o cartão, mas chamou a atenção do Wilson. Bom lance duro, sim. Não visou mais a bola e sim o jogador. Repare só. Na câmera lenta você vai perceber. Ele joga a bola de um lado e parte para o outro. Repare, agora. Foi na perna esquerda. E o Reinaldo avisou o Wilson que vai ter a forra. E o Zé Roberto veio e chamou a atenção dos dois. Cobrança de falta para a equipe do Flamengo no seu campo de ataque. Toninho na bola. Vai Cláudio Adão para a grande área. Tita também.
Adão. Veja Adílio penetrando, levando o pé direito. Primeira grande emoção para o torcedor do Flamengo. De pé direito, visando o canto direito do goleiro Leão. Há uma história de Flamengo e Vasco. Em 140 jogos, o Flamengo venceu 56, o Vasco 49 e houve 35 empates. Vai levantar Leão para o campo de ataque do Vasco da Gama. Lembrando a você que o jogo 2, Botafogo 3, Goitacás 1 já está encerrado, deu coluna 1. Jogo 3, Fluminense 2, Portuguesa 1, também deu coluna 1. Falta cometida pelo Rondinelli. Esse jogo que você está vendo é o jogo 13 da loteria esportiva. Orlando. Roberto. Vamos acompanhar Catinha pela ponta direita. Cruzamento para Roberto. Rondinelli. Zé Mário. Dudu. Todo o Flamengo recuado. Ivan. Consertou a tabela. Zé Mário. Orlando. Chega Gaúcho. De presente para Toninho, daí para o goleiro Cantarelli. O jogo 11 reunindo São Paulo e Santos. O placar 2 para o Santos, 0 para o São Paulo. Vai dando coluna 2. Gols de Juari e Feijão para o Santos. Virando Carpegiani, Rondinelli vai subindo. Já está aí no campo de ataque do Flamengo. Lançamento era bom. Ivan. E arremesso lateral para a representação do Flamengo. Não, deu para o Vasco. Marco Antônio. Cometeu falta, Tita. Cobrança para Marco Antônio. Muita indecisão do lateral esquerdo. Ivan. Zé Mário. Bem, Toninho. Reinaldo. Desvio do jogador do Vasco, arremesso lateral é do Flamengo. Marco Antônio quase não entra nessa partida, está jogando com uma bota de esparadrapo no pé esquerdo. Reinaldo. Presença do zagueiro central Rondinelli, Manguito. De presente, Guina. Lançamento é para Roberto, vai na luta com Manguito. No detalhe para você, Manguito. Oito minutos, 0 para o Vasco da Gama, 0 para o Flamengo. Carpegiani. Orlando. Júlio César. Leva vantagem sobre o jogador Guina. Bom lance individual de Júlio César. Foi derrubado por Zé Mário. Falta anotada por José Roberto Reit. Movimentação do lateral esquerdo, Júnior. Lançamento para Tita. Adílio. Foi bem o jogador Dudu. Wilsinho. Guina. Recuperação de Carpegiani, Dudu. Marco Antônio. Repare você que o Vasco ainda não explorou a ponta direita com Catinha. Sempre pela esquerda. Boa bola tocada para Dudu. Recuperação de Toninho, Carpegiani. Aí no Vasco. Orlando. Foi bem na dividida. Guina. Saiu o tiro rasteiro. Boa defesa do goleiro Cantarelli no tiro de Roberto em diagonal.
Cláudio Adão. E outro ângulo. A mesma jogada, o tiro de Roberto. Tentativa do Flamengo, aparece bem gaúcho na partida. Guina tem colocado Lacatinha pela ponta direita. Roberto no comando, Dudu no círculo central. Preferiu Dudu. Levando a marcação de 3 jogadores do Flamengo. Boa bola para Guina. Outra vez na ponta, Catinga. Júnior. E a falta apontada. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Lançamento para a fuga de Júlio César é bom. Cruzamento, olha o Cláudio Adão. Gol! Gol contra, mas que infelicidade! Mais uma infelicidade da zaga do Vasco da Gama. Ivan. Cláudio Adão chegava. Ivan foi na bola e tocou para dentro. 1 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Na marca de 11 minutos. São coisas do futebol. O Ivan não precisa baixar a cabeça não, acontece, dali acontece. O Orlando foi lá e levantou o Ivan, deu um tapa no rosto do Ivan e disse: vamos embora. Deve ter dito isso para ele. E o gol do Flamengo no momento em que o Vasco procurava forçar mais. Início de partida. Tentativa de Catinga pela ponta direita, levando o Júnior. Já paralisava José Roberto Reit, marcando a falta que favorece a equipe do Vasco da Gama. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Gol contra Divan. Se bem que o Cláudio Adão estava ali. Cantarelli. Recomendando calma aos seus companheiros de retaguarda. Júnior. Cláudio Adão. Lançamento para a penetração de Adílio. Marco Antônio. Leão. Tita. Júnior. Tem colocado o Júlio César. Melhor Orlando. Catinga. Ainda o Flamengo. Descida de Adílio. Sobrou, tem condição legal. Olha o segundo. Mas perde um gol incrível, Tita. Tinha condição legal. José Roberto Reit acompanhava e o Tita perde esse gol que você está vendo. Era o segundo gol do Flamengo. Quer dizer, em 2 minutos o Flamengo poderia definir a partida. Se não de vez, mas pelo menos colocar uma vantagem muito difícil de ser tirada num clássico. E o Cláudio Adão botou a mão na cintura, abaixou a cabeça, só levantou depois que o Tita, o Cláudio Adão bateu palma para ele. Cobrança de falta para a equipe do Vasco no campo de ataque. Aí o Tita. Lá vai Orlando. Houve falha, tentou sair Roberto. Cantarelli. Toque de cabeça. Dudu. Já paralisava José Roberto Reit, marcando outra falta para a equipe do Vasco da Gama, que força mais. 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Gol contra Divan. Vai dando, portanto, coluna 2 no jogo 13. Orienta na formação de barreira o goleiro Cantarelli. Orlando pega forte. E daí, da meia esquerda, é um bom. Fica bom para ele. Lá vai Orlando. Bateu forte, Cantarelli. Um bom tiro, pegando firme quando já penetrava ali o centroavante Roberto. É o Flamengo. O Júnior. Orlando.
Na ponta direita para Catinga. Tem ele, Manguito. Chegando também Tita. Recebe falta. Apesar de ter levado vantagem, o time do Vasco da Gama paralisou a partida. Cobrando Orlando. Wilsinho de primeira. Tentativa de Catinga. E agora vai Júnior. Pedindo para que Júlio César desça de vez. Acredite no lance. Leão. Lançamento de Zé Mário. O Wilsinho está lá pela ponta direita. Tem Catinha quando quiser pela meia. Lançamento muito longo, facilitando a cobertura de Manguito. Boa finta de corpo de Manguito. Carpegiani. Adílio. Aí o Flamengo vai fugindo bem, Reinaldo. Bandeira marcou condição ilegal. Criança que pratica o esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Orlando. Catinga. Tentativa com Guina, boa bola para Catinga. Roberto vai fechando para a grande área. Cruzamento seria para ele. Manguito. Cantarelli. No jogo 12 da loteria esportiva vai dando coluna 1-2 para a Sociedade Esportiva Palmeiras, 0 para o Guarani. No jogo 1, o Internacional faz mais 2 gols. 4 para o Inter, 0 para o Rio Branco. Vai insistir Cláudio Adão com Gaúcho. Leão. É a Globo mostrando para você as emoções aqui do Maracanã. Manguito. Repare o trabalho de Adílio. Fica cercado por 3 jogadores do Vasco. Gaúcho. Orlando. Catinga. Melhor Júnior. Carpegiani. Tita. Júlio César está impedido. Lançamento para Reinaldo correndo ali com Marco Antônio. Vai acreditando o Reinaldo. Saiu o cruzamento para Cláudio Adão. Agora o Ivan bateu do jeito que chegou. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Está dividido Orlando, Catinga. O Vasco procura sair um pouco mais rápido para o campo de ataque. Repare só o trabalho de Guina. Dudu. Roberto. Outra vez Dudu. Voltou Cláudio Adão para auxiliar a retaguarda do Flamengo. Dudu. Wilsinho. Ele não gostou da marcação porque levava vantagem. No jogo 4 da loteria esportiva, primeiro gol do Curitiba. 1 Curitiba, 0 Figueirense. Vai dando coluna 1. Cobrança para Marco Antônio. Levantamento para Roberto, tá livre. Cantarelli. Uma jogada ensaiada. O Roberto foi lá quase que na pequena área. Veja bem. E tentou quem vinha de trás. Ivan. De presente para Júlio César. Cláudio Adão, condição legal, deu bandeira. José Roberto Reit não. Mas o bandeira não disse nada. Luiz Antônio Barbosa. José Roberto Wright chamou a atenção do Gaúcho. Orlando. Tentativa de Roberto. Recebe falta do quarto zagueiro Manguito. Marcou obstrução, braço erguido. Do jeito que está ajeitando com muito carinho Orlando, dá a entender que vai bater direto pro gol. 19 minutos e 50 segundos aqui no Maracanã. 1 Flamengo, 0 Vasco da Gama.
Por enquanto, 3 jogadores na barreira. Marco Antônio, Zé Mário. Orlando desistiu. Lançamento de Marco Antônio é bom. E o árbitro já marcava a posição irregular do jogador Guina. Outra cobrança de falta. Ensaiada. Adílio. Vai fugir Cláudio Adão. Reinaldo. Cláudio Adão. Tita. Pode virar o jogo lá para Júlio César. Preferiu Toninho. Agora sim. A jogada chega até Júlio César. Adão fugindo, ganhando. Olha o segundo do Flamengo pintando. Olha o gol. Pintou, largou. Júlio César abusaram. Perderam um gol feito. Mais outro gol feito. Tá aí o Flamengo. Reinaldo. De curva. Leão. Tita. Gol! É do Flamengo. Tita. Na marca de 21 minutos. Primeiro tempo, Maracanã. Num tiro de Reinaldo que foi com muito veneno e oportunismo de Tita. Esticou o pé e colocou para dentro. Se bem que antes, 10 segundos antes, Cláudio Adão perdeu um gol incrível. E para a felicidade dele, do Flamengo, Tita, 2 Flamengo, 0 Vasco. O Leão não foi bem na bola. Ele soltou a bola no pé do atacante do Flamengo. Aí realmente não dá. Nova saída para a equipe do Vasco da Gama. Dudu. Aí o Flamengo com uma grande vantagem, com 22 minutos de partida aqui no Maracanã. Cantarelli. Roberto ali. Manguito. Tem colocado o Carpegiani um pouco mais à frente. O lançamento é para Cláudio Adão. Dudu. Leão. Permanece no jogo 11-0 para o São Paulo, 2 para o Santos. Jogo 12, 2 Palmeiras, 0 Guarani. Lançamento errado de Orlando. Rondinelli. Marco Antônio. Flamengo explorando muito bem o contra-ataque. Reinaldo. Toninho. Carpegiani viu o Júnior. Descida é boa. Cláudio Adão vai para a grande área. Adílio chegando também. Lançamento é para Adílio. Recuperação feita por Guina. Júnior. Procurou desafogar. Carpegiani. Tentativa de Júlio César com Orlando. Catinga. Lançamento foi de Guina. O Wilsinho. Levando a marcação de Toninho. Vai bem o Wilsinho. Boa bola. Tá aí Guina. Dudu pode até bater pro gol. Zé Mário. Procura se reorganizar o Vasco da Gama. Orlando. Dudu. Vai penetrando bem Dudu. Corte foi de Manguito. Escanteio pela ponta esquerda que favorece a equipe do Vasco da Gama. Cobrança para Marco Antônio. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Júlio César.
Recebe falta de Orlando. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O primeiro de Ivan contra, o segundo de Tita. Primeiro tempo. Manguito. Gaúcho. Zé Mário trabalhando. Marco Antônio. Guina. Recuperação de Adílio. Deu certo ainda para o Vasco. Wilsinho. Tem colocado o Roberto no comando. Boa pinta de Wilsinho. Rondinelli. E a falta apontada contra o jogador vascaíno. Pede desculpas para Rondinelli. Manguito. Carpegiani. Júlio César. Grande finta sobre o lateral direito, Orlando. Cruzamento é para Cláudio Adão, Ivan. O Júnior. Tiro de meta. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Vai jogando o Vasco, Roberto. Dudu. Você vê de novo a finta do Júlio César. Wilsinho. Zé Mário. Cláudio Adão. Reinaldo. Toninho. Vai acabar recuando. Virando para Tita. Catinga. Guina. Levou bem Rondinelli. Do Carrinho Júnior. Adílio. Carpegiani passando por ali. Cláudio Adão. Toninho. Vai jogando tranquilo o Flamengo agora. Reinaldo. Adão, Reinaldo. Houve a falta de Ivan. Já está valendo. E a descida é boa pela ponta de Cláudio Adão. Seria para Tita, Orlando. Tem liberdade. Guina. Wilsinho. Repare Marco Antônio passando pela ponta esquerda. Dudu. Rondinelli ficou, Wilsinho, Cantarelli. Escorregou. Sozinho. E o Cantarelli chegou e abafou. Reinaldo. Carpegiani. Rondinelli. Júnior. Roberto ameaçando o Rondinelli. Boa antecipação de Marco Antônio, já marcava ali a falta e vai dar cartão amarelo para o lateral direito, Toninho do Flamengo. O Toninho chutou o Marco Antônio sem bola. 29 minutos, primeiro tempo, Maracanã, 2 Flamengo, 0 Vasco. Quase ganha dos dois. Carpegiani. Aperta a marcação a equipe do Vasco da Gama. Ivan saiu bem. Dudu. O Ivan vai para a grande área. Wilsinho. Catinga. Júnior.
Trabalho de Tita, Júlio César, Orlando. Foi mal, Júnior. Lançamento na ponta, Catinga. Chegou na hora certa, desviando pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Faltando exatamente 15 minutos para terminar o primeiro tempo. Cobrança de Orlando. Roberto, Wilsinho. Tinham 4 jogadores do Flamengo. Reinaldo. Nova falta. Cobrança para Carpegiani. Trabalho de Adílio. Tita. Fugiu Júlio César impedido. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Falta do Vasco. Cobrança para Marco Antônio. Guina. Adílio. Ivan. O sinal característico da cotovelada. E o Toninho conversando com o Zé Roberto Reit. Levantando o Marco Antônio, bola perigosa. Cantarelli saindo bem. O Júlio César. Adílio. Ivan. Sola de Cláudio Adão. No jogo 6 da loteria esportiva, primeiro gol do Corinthians. 0 para o Noroeste, 1 para o Corinthians. Vai dando coluna 2. Orlando. Ainda o lateral, Catinga. Tita. Jogada de efeito. Carpegiani. Júnior. Tita ameaçou virar. Manguito. Fica tocando a bola o Flamengo. Rondinelli. Tá aí Reinaldo. Boa tabela com Carpegiani. Desce bem Reinaldo. Adão no miolo. Adílio também. Ivan. Lançamento de Guina. Zé Mário. O arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. No intervalo estaremos conferindo para você o teste 466 da loteria esportiva. Com jogos de 1 a 13. Marco Antônio. Zé Mário. Guina. Batalhando contra 3 jogadores do Flamengo, levando os 3. No quarto já era demais. Manguito dividiu. Adílio. Toninho. Carpegiani. Lutando muito o Roberto. Manguito finalmente estourou. Era isso que o torcedor queria. Tirar a bola dali.
34 minutos e 50 segundos, 2-0 Flamengo. No bate-rebate, Gaúcho. Evitou ainda, Orlando. Arremesso do Vasco. Cai um pouco a partida nesses últimos 5 minutos. Dudu. Bem, Adílio. Tem que prender a bola porque não tem ninguém lá na frente. Reinaldo. Cláudio Adão vai para a ponta direita. Reinaldo vai lá para o miolo. Roubou Adílio. Ivan, Leão. Descida de Orlando. Dudu. A conexão com Zé Mário. Catinga. Batalhou bastante Zé Mário. Orlando. Já foi para a cobertura Júnior. Ele, Orlando. Tita. Virou o jogo, Reinaldo. Carpegiani. Manguito subiu ali para ajudar Toninho. Carpegiani livre na ponta direita. Veja só. Ivan. Escanteio do Flamengo. Cobrança para Reinaldo. Passando por todo mundo, Leão. Coisa difícil de acontecer, o Leão chutar para o campo de ataque. Encontrou Roberto, ganhou bem. Catinga bem lançado. A chance do Vasco da Gama. Cruzamento para Roberto. Rondinelli salvando. Saiu agora. Arremesso lateral para a equipe do Vasco. Se o Rondinelli não cabeceia, quem cabeceava era o Roberto. E na rede? Guina para Roberto livre. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Numa bola levantada com consciência por Guina. Roberto fez pose para cabecear. E o Toninho na frente. Ainda tentou botar a mão. E o Cantarelli não teve jeito. Primeiro gol do Vasco da Gama na marca de 38 minutos do primeiro tempo. 2 Flamengo, 1 Vasco. Da primeira vez o Rondinelli cabeceou e o Roberto não. Da segunda o Toninho não cabeceou, o Roberto sim. Agora o Otto Glória chama o Marco Antônio e pede para o time do Vasco ficar mais seguro aqui no meio campo. O que melhora ainda mais o jogo aqui no Maracanã. 2-1. Toninho. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Lá vai o Vasco, Roberto, Tita. Falhou Rondinelli. Consertou. Toninho. E o Vasco procura jogo. Marco Antônio estourando. E agora é a vez do torcedor do Vasco da Gama.
O juiz José Roberto Wright chamou a atenção do Roberto para a jogada dividida e violenta que ele está praticando. Lançamento para Júlio César. Orlando cometeu falta. Adílio. Tentativa com Reinaldo. Leão. Evitou. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Cláudio Adão. Gaúcho. Tita. Pegou mal Orlando. Cláudio Adão. Tem colocado o Júlio César ali pela ponta esquerda. Tita um pouco mais atrás. Júlio César. Guina. Marco Antônio. Vai descendo o Guina lá pelo miolo. Fugindo o Wilsinho. Roberto. Ainda Roberto. Júnior. Catinha estava atrás. Marco Antônio. A pressão é do Vasco. Wilsinho. No kick da bola foi enganado o Guina. Zé Mário. Boa abertura para Orlando. O Vasco procura a marcação do gol do empate. O cruzamento é bom para Roberto. Rondinelli. Dudu. Boa bola. Guina. Tentou colocar no ângulo superior. E o Cantarelli dá uma bronca danada na retaguarda do Flamengo. O Guina tentou, não acertou e não gostou porque reclamou de si próprio. Dois para o Flamengo, um para o Vasco da Gama. É a jogada todinha. É a vez do Flamengo. Júlio César. Condição é boa de Tita. Adão fechando. Adílio também. Ivan. Guina. 2 minutos e meio para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. Wilsinho. Obstrução de Toninho. Marco Antônio. Lá vai o Wilsinho. Cruzamento é perigoso. A chance do Vasco empatar. Guina. Olha o Catinha. Pé direito. Gol do Vasco da Gama no Maracanã. Catinha para o Vasco. Numa bola deixada com muita inteligência pelo Guina. Tudo igual no Maracanã. 43 minutos do primeiro tempo. Que grande jogo, que grande jogo. Que maravilhosa jogada do ataque do Vasco. O banco do Vasco, o Otto Glória, um homem de quase 60 anos, pulou aqui como se fosse um jogador de futebol que estivesse em campo com 20 anos. Sensacional a jogada do Vasco. A bola deixada para o Catinha foi meio gol, meio gol. Adílio. Placar de 2-0 engana muito. Time do Flamengo tocando a bola. Olha o Vasco. Catinha Júnior. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Saiu o Vasco. Olha o Roberto lançado, saiu o Cantarelli. Pintou, gol vazio. Wilsinho chegando melhor do que ele, Adílio. Melhor do que ele, Adílio. 44 minutos e 40, mas é sensacional o espetáculo. Adílio. Carpegiani. Fim do primeiro tempo ao quadro. Otto Glória, você esperava essa reação?
Esperar, a gente espera sempre, mas era muito difícil. Felizmente a coisa saiu. Vamos ver agora o que podemos fazer no segundo tempo. Palavra do técnico Otto Glória. E agora o Ivan aqui. Ivan, aquele gol, como é que foi? A bola fatalmente ia pro pé do Cláudio Adão. Eu tentei cortar, como eu vinha de trás para frente do nosso gol, eu infelizmente peguei um pouquinho acima do peito do pé, pegou na canela, ele entrou no gol. E você esperava essa reação do Vasco? Olha, nós, essa semana toda, nós tivemos o pensamento unicamente nessa partida, pensando nessa partida e em vencê-la, porque aí daria uma vantagem de 2 pontos para nós. E eu acho que essa reação veio do espírito de luta de todos nós jogadores. Vamos procurar batalhar e vamos virar esse jogo. Palavras do Ivan, quarto zagueiro do Vasco, que fez o primeiro gol do Flamengo. 2 para o Vasco, 2 para o Flamengo. Já imaginou você o que promete o segundo tempo deste grande espetáculo? Bem, daqui a pouquinho você vai rever os 4 gols, 2-2 deste primeiro tempo. Voltaremos com a loteria esportiva e depois com os 45 minutos sensacionais na decisão Vasco e Flamengo. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Vasco e Flamengo voltam para o segundo tempo sem nenhuma alteração. Lançamento de Júnior para Júlio César. Catinha. Tem colocado um pouco mais ali na frente Guina. Atrás Roberto. Guina fugindo pela meia direita. Ele ameaçou fugir, o Roberto deu. Entregou mal. Como já saíram vários gols, 4 gols, a gente lembra de goleada. E as maiores goleadas Vasco e Flamengo são as seguintes. Em 1931 o Vasco da Gama ganhou de 7-0 do Flamengo. Em 1943 o Flamengo ganhou do Vasco de 6-2. Cláudio Coutinho, como é que você pode explicar para nós essa virada do Vasco? Desatenção na defesa do Flamengo nos 2 lances. No momento em que se perde a atenção, os lances são facilitados, principalmente no segundo gol, em que ao reclamar de uma falta, a nossa marcação parou. Júlio César. Bola mal passada, arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Orlando. Bola desviada pelo Júnior, portanto é do Vasco da Gama. É uma transmissão da Globo para você, direto do Maracanã, 2-2. Guina. Wilsinho chegando. Chegou um pouquinho tarde. Rondinelli. Procurava a fuga de Reinaldo pela ponta direita, arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Otto Glória, o Vasco virou o segundo tempo, empatou e agora parte para a vitória? Só nos interessa a vitória, vamos partir para isso. Para cima do Flamengo? Exato, vamos ver se conseguimos fazer um gol pelo menos. Está aí um torcedor do Flamengo sendo tirado do gramado. Zé Mário. Orlando. Pela ponta Catinha. Júlio César. Júnior. Pensou rápido. Dudu. Recebendo Guina. Bateu pro gol. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. E a segunda parcial aqui do Maracanã de arrecadação, 8.400.000 cruzeiros. Cobra da falta por Adílio. Júlio César. Acho que foi jogo de ombro José Roberto Reitz, mas houve um empurrão do Orlando, errou.
E o Orlando mandou o Júlio César levantar. Levanta e vem pro jogo. Cláudio Adão. Vai marcar uma falta técnica. Alguém disse, deixa, e deixou. Só que o jogador era do Vasco. Em campo, há 9 jogadores com 2 cartões amarelos, ou seja, pendurados. Cobrou Tita. Toninho. Reinaldo. Aliviando o Marco Antônio. O Vasco está ali todo no campo de defesa, inclusive Roberto. Não tem nem para quem soltar, só o Dudu. Agora ele viu na ponta esquerda, Guina. Rondinelli e Guina. Melhor para o zagueiro central do Flamengo. Foi agarrado pelo Wilsinho. Cartão amarelo para o ponteiro esquerdo. Do Flamengo são Cláudio Adão, Júnior, Júlio César, Manguito, Paulo César, Carpegiani, Cantarelli e Nelson, que está no banco. Do Vasco, Ivan, Marco Antônio e Dudu. Todos com 2 cartões amarelos. Cobrança de falta para a equipe do Flamengo, Toninho. Já atingimos a 5 minutos e 10 segundos, segundo tempo. Bola muito longa para Tita. Orlando. Gaúcho. Roberto, tem Dudu fugindo. Melhor para Toninho. Reinaldo. Júnior. Zé Mário foi fazer a cobertura do Marco Antônio e recebe falta. No jogo 9 da loteria esportiva, 0 para o Operário, 3 para o Santa Cruz. Vai dando coluna 2. Parece que abriu ali a cabeça Zé Mário. Já estão em campo Dr. Luiz Galo e o massagista Santana para atenderem o Zé Mário. Realmente abriu a cabeça. Lançamento na ponta esquerda para Wilsinho. Toninho chegando, foi empurrado ao lateral direito do Flamengo. Lançamento para Júlio César. Roberto dividiu com o Manguito. Cobrando Ivan. Marco Antônio. Na ponta esquerda, Wilsinho. Recuperação de Adílio. Tita. Adílio. Tentou virar de primeira para Reinaldo. Marco Antônio melhor. Wilsinho, Toninho. Carpegiani. Lá vai Júnior. Cláudio Adão. Passou bonito. Mas houve a falta. Falta de Gaúcho em Cláudio Adão. Esse empate de 2-2 não define nada nesse último turno do Campeonato Carioca. A decisão fica para a semana que vem com 2 clássicos. O Vasco enfrentando o Fluminense e o Flamengo enfrentando o Botafogo. Inclusive para a definição de quem joga no sábado e domingo, esse empate aí vai causar um pouco de confusão. Quem vai decidir é a Federação Carioca de Futebol. Cobrança para Tita. Júlio César colocado também junto à bola. Júnior. É Tita. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira.
Desvio de Wilsinho. Roberto. Chegou Toninho. José Roberto Reit marcou a falta que favorece a equipe do Vasco da Gama pela meia esquerda. Cantarelli parece que não quer barreira, agora sim. Chamou ali o Toninho. Ficam 2 na barreira. E o Otto Glória pede para o Orlando transmitir ao Zé Mário o seguinte: para os laterais do Vasco abrirem o jogo. Pegou mal na bola. Dudu. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Está jogando com Carpegiani. Wilsinho. Rondinelli. Apertou Roberto. Wilsinho com Reinaldo. Falta do ponteiro esquerdo do Vasco. Adílio. Tita. Cláudio Adão fica pedindo no comando. Preferiu virar na direita, Reinaldo. Tem Toninho descendo lentamente lá pelo lado direito. Cruzamento para Tito. Bandeira marcou posição irregular. Já não vale mais nada. O Leão já aproveitou para colocar fora da grande área, que é menos um passe. Orlando. Zé Mário. Tem Manguito. Falhou na segunda. Roberto. Catinha. Mas com o braço marcou bem José Roberto Reit. E sai a arrecadação aqui no Maracanã. 9.072.900 cruzeiros. Tá aí a renda. 9.072.900 público pagante, 115.943 espectadores. Orlando. Catinha. Guina. No canto, Cantarelli. E o Roberto já chegou. Escanteio do Vasco da Gama. Esse lado aí tem um montinho artilheiro. Marco Antônio levantando, bola perigosa, Cantarelli. Júnior. Manguito. Cantarelli realmente tem que ficar irritado. O Manguito atrapalhou na primeira e depois atrapalhou na segunda. Cobrança aí pela ponta direita, bola fechada, perigosa. Roberto, Dudu, Manguito apareceu. E agora é o contra-ataque do Flamengo, defesa do Vasco aberta. Reinaldo. Chegando o Carpegiani, mal. Dudu. Se manda Ivan. Júnior. O Ivan está tentando descontar aquele gol contra. Júlio César. Falta. O recorde nacional de renda continua do Fla-Flu, decisão de segundo turno. 139 mil pagantes, 9.396.290 cruzeiros. Cobrança para Reinaldo. Barreira do Vasco protegendo o canto direito do goleiro Leão. De curva. São dois lances. E o Leão inteligentemente deixou a bola entrar. São dois lances.
Foi uma obstrução. José Roberto Reis estava com o braço erguido e o Leão deixou a bola entrar. O torcedor do Vasco que ficou um pouco assustado. Falou, o que houve com o Leão? Goleiro inteligente é outra coisa. Júlio César dividindo. Veja bem que ele saiu da bola. Júnior. Na marca José Roberto Reis, a falta do lateral esquerdo Júnior sobre o Wilsinho. E a partida vai ficando cada vez mais nervosa. O Wilsinho está caído em campo e lá vão o Dr. Luiz Galo e o massagista Santana. Cobrança de falta para a equipe do Vasco da Gama. Lá vai Orlando. Cruzamento perigoso. Manguito. Desvio de Marco Antônio. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Criança que pratica esporte e desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Júnior. Armação com Carpegiani. Tita. Na direita, Reinaldo. Levantamento é para Tita. Cláudio Adão lutando ali com o Gaúcho. Já marcava a falta. Se apoiou o jogador Cláudio Adão. O Ivan não quis nem saber, isolou a bola lá na geral. Não só apoiou, como também empurrou. E agora é a vez do Vasco da Gama. O lançamento foi muito bom para Catinha. Tentando o Roberto Cantarelli. Cruzou mal. Muito mais para o goleiro. Pediu desculpas, inclusive. Toninho. Adílio. Toninho. Presente para Guina. Orlando. O Vasco disposto a tudo. Guina. Levando bem a marcação de Manguito. Pé esquerdo, pegou mal. (16 minutos e 50 segundos). Segundo tempo, 2-2. Reinaldo. Toninho. Recuperação de Reinaldo. Ele marcou a falta, não de Zé Mário, mas sim de Ivan. Estava no lance com o ponteiro. E o Otto Glória não gostou. Toninho. Boa subida de Orlando. Catinha colocando a bola à frente. Júnior. Escanteio do Vasco. Batendo Orlando, a bola tocou no Júlio César. Tita. Deu muito mais para o Orlando. Júlio César. De graça a bola para a equipe do Vasco da Gama. Reposição de Orlando. Catinha. Lançamento é para Guina. Desvio de Carpegiani. Catinha. Júnior.
Tita se enrolou na bola. Para que você tenha uma ideia, apenas Cláudio Adão fica no campo de ataque. Então fica difícil para um lançamento. Agora sim, na ponta direita, levando vantagem, Reinaldo. Adílio também vai chegando. Adílio. Tita, Adão. Na dividida, ganhando bem para a equipe do Vasco da Gama, Dudu. Zé Mário tem o Ilcinho fugindo pela ponta esquerda, Roberto. Roberto virando para Catinha. E lá vai Roberto para a grande área. Manguito. Vai dando trabalho o ponteiro direito do vascaíno. Júlio César de presente para o Ilcinho. O Vasco da Gama está aí. Boa bola para Roberto. Rondinelli. Há uma desatenção nos passes dos jogadores do Flamengo. O Júlio César ficou aqui, aonde ele errou a bola, com a mão na cabeça. Boa tabela, Tita, Reinaldo. Cruzamento para Adão, muito forte. Se vem com um pouco menos de força, colocaria Cláudio Adão frente a frente com o Leão. Escanteio pela ponta esquerda. Vamos acompanhar a cobrança com o Júlio César. Carpegiani. Toninho. Fugindo Tita de cabeça. Golaço, golaço de Tita para o Flamengo. Grande gol de Tita para o Flamengo. Veja bem como subiu consciente, tocando o movimento da cabeça. Leão estava um pouco adiantado quando foi à tarde. Mas que gol bonito. 3 para o Flamengo, 2 para o Vasco da Gama. E os abraços no banco do Flamengo. Coutinho, Dr. Célio Cotecchia e Domingo Bosco. O jogador Gilberto chegou a entrar em campo para comemorar o gol. Ele que está no banco. Realmente o torcedor grita o nome de Tita, mas com muita razão, porque foi um grande gol. E o Zé Mário sai de campo sangrando bastante no rosto. Nova saída para o Vasco da Gama. Guina. O Vasco por enquanto com 10. Catinho, Orlando. Recebe falta de Tita. E o Orlando fica no gramado sentindo a coxa. E uma alteração no Flamengo. Entra Andrade, número 16, e sai Júlio César, número 11. E o jogador do Flamengo, Tita, recebeu o cartão amarelo agora do juiz José Roberto Wright. Conversando com Adílio, Andrade. Cobrando Orlando. Cantarelli apenas olhando. Houve desvio da zaga do Flamengo. Escanteio para a equipe do Vasco. Deixando o gramado Júlio César. Vai reforçar a meia cancha o técnico Cláudio Coutinho. E dá para você ver exatamente quem desviou foi Carpegiani. Tentou virar para o Orlando. Interessante que o Zé Mário está com um esparadrapo no rosto. Daqui a pouco você vai ver. Guina. O Júnior. E dá a impressão que ele fica com a vista direita tapada. Cláudio Adão. Adílio. Adão fugiu. Lutando ainda Cláudio Adão. Tita. Boa bola para Adílio. Já marcava a falta. Já marcava a falta. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Antecipação de Rondinelli. Reinaldo.
Leva bem a marcação do jogador Dudu. Ainda Reinaldo. Chegou Toninho. Vai para a linha de fundo. Cláudio Adão pedindo. Tita também. Lançamento para Tita de cabeça. Quase que ele marca mais um. Subiu livre de marcação. Inclusive no gol ele subiu marcado. Aí a alteração no Vasco. Vai entrar Paulinho, número 15. Sai Wilsinho, número 11. Entrando Paulinho na equipe do Vasco da Gama. E a torcida do Flamengo dando um espetáculo à parte. É um show à parte. 3 Flamengo, 2 Vasco da Gama. E a primeira bola tocada por Paulinho. Orlando. Catinha. Orlando, boa tabela. Vai para a cobertura Andrade. Já deu para cruzar. Andrade. O Júnior. Cláudio Adão. Fica isolado no campo de ataque. Tentando levar a marcação de Gaúcho. Levou. Dudu. 25 minutos, 3-2. Catinha. Sempre 2 na marcação. Andrade. Manguito. Guina. Tem Paulinho, tem Roberto. Carpegiani. Bom lençol. Levou vantagem o Vasco. Dudu. Guina. Olha o pé direito. Safa-se a retaguarda do Flamengo. Cláudio Adão no mano a mano com o jogador gaúcho. Acreditou Adão. Adílio. Levou Orlando, pé direito, batendo pro gol. Leão. Boa defesa de Leão. O Vasco agora está arriscando tudo. Ou perde de 4 ou empata a partida. E com isso o jogo cresce. Zé Mário. Guina. Cruzamento para Roberto. Ondinelli. Paulinho. Para Roberto. Catinha estava ali. Andrade. Bom toque de calcanhar de Adílio. Tita. Ele esperou que o Toninho estivesse lá. É bom lembrar que no retorno o Flamengo perdeu para o Vasco por 4-2. Marco Antônio. Tem colocado o Zé Mário no pivô. Paulinho. Tentou com Guina. Toninho. Vai se tranquilizando o Flamengo. Lançamento de Toninho para Júnior. Pode explorar Cláudio Adão pela esquerda. Tem Adílio pela esquerda. Lançou também pedido. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Tita. Andrade. Toninho vai se mandando para o campo de ataque. Foi lançado. Ivan. Toque de cabeça de Andrade. Respondeu Ivan. Andrade. Tita. Conseguiu o domínio ainda. Andrade. Tita. Adílio. Escanteio. 28 minutos e 30 segundos. 3 para o Flamengo, 2 para o Vasco. 2 de Tita, 1 de Ivan contra. 1 de Catinha, 1 de Roberto para o Vasco. O pé alto.
Bem marcado por José Roberto Reit. Cobrando o Leão. Orlando. Dudu. Zé Mário vai se mandando pelo círculo central. Paulinho. Lançamento com o Marco Antônio. Todo ele errado. Saiu. O time do Vasco sente muito a marcação do terceiro gol do Flamengo. Andrade. Ainda Andrade. Reinaldo. Toninho. Tá aí o placar. Torcida do Flamengo já comemorando a vitória. Não estava a 10 passos da bola. Torcedor do Vasco, à direita das cabines, vai abandonando o estádio. E a torcida do Flamengo pode comemorar o tricampeonato domingo. Na Gávea já está contratado o trio elétrico do Tapajós da Bahia por 300 mil cruzeiros. Se o Flamengo ganhar do Botafogo aqui domingo, é o tricampeão carioca. E vai ter festa na Gávea. Daqui para Gávea com o trio elétrico do Tapajós. Manguito. Carpegiani procurando Adílio. Orlando, 44 minutos e 20 segundos aqui no Maracanã. Uma das últimas oportunidades do Vasco. Carpegiani. Tá mais pro Flamengo. Andrade lançando na ponta direita. Lá vai Cláudio Adão. Ele, Marco Antônio. Melhor Marco Antônio. Quis fintar, perdeu. Leão. É a segunda que o Marco Antônio arruma pro Leão. 44 minutos, 50 segundos. O torcedor do Flamengo já comemora a vitória, que abre uma enorme perspectiva para a conquista do tricampeonato. Imagine só domingo aqui, Flamengo e Botafogo. Lançamento para Andrade. Tempo regulamentar esgotado. José Roberto Reit olhando para o relógio. Daí para Cantarelli. Vai terminar o clássico. Está dizendo que vai descontar o José Roberto Reit. Coutinho de braço dado com o Domingo Bosco. Tricampeão, Coutinho? Tricampeão. Acho que sim. Estou só esperando o Zé Roberto cumprir o que manda a lei. 45 já acabou. Daí José Roberto Reit. Fim de jogo no Maracanã. 3. Flamengo, os reservas invadem o campo. Vamos tentar. Tá muito difícil. Jogadores reservas invadiram o campo. Grande vitória, tá ali o goleiro suplente Raul. E o mais abraçado, é claro, é o Tita, que fez o gol que decidiu a partida. E a comemoração do torcedor do Flamengo. Um muito bom jogo, cheio de emoção. Gols, 5 gols. O Vasco perde de pé, lutando, reagindo no final do primeiro tempo, empatando. E no segundo tempo tentando a vitória, mas não conseguiu. O Toninho e o Marco Antônio estavam discutindo aqui. Quase saíram na briga. Quase brigaram. Tá difícil de ouvir os jogadores do Flamengo. Toninho, o que estava vendo ali, você e Marco Antônio? Não estou ouvindo nada, vou pedir a camisa do Marco só. Ele não queria te dar? Não, ele vai me dar no meu vestiário. Ele achou que se eu fosse pegar agora, queria pegar mal. O treinador dele é muito boçal. Você já se considera um tricampeão, Toninho? Não. Depois jogo contra o Botafogo. Lembrou bem o Toninho, tem um jogo do Botafogo no próximo domingo. Ronaldo, juvenil que ficou no banco. Como é que você vê isso tudo, Ronaldo? Muita euforia. Afinal de contas, também sou tricampeão um pouquinho, né? Vai ser ou já é? Já é? Já. Técnico Cláudio Coutinho, também abraçado. E com um pouco mais de calma agora, parece que ele está reabilitado depois daquela derrota no Paraguai. Se bem que quarta-feira tem que ganhar do Paraguai aqui para o Brasil se classificar na Copa América. Coutinho falando para a Rede Globo de televisão. Partida limpa, não houve o pontapé a mais, não houve tumulto. Os vascaínos jogaram uma bela partida.
e mostraram uma bravura. Parabéns ao Vasco e ao Flamengo, que eu acho que isso é que é o futebol. Ganha um, mas ganham todos, porque o futebol ficou engrandecido. É difícil destacar o mérito dessa grande campanha, Montinho? A regularidade e grandes jogadores na equipe. A equipe, para ser campeã, tem que ter grandes jogadores. E até mesmo quando sai um Zico, entra um Tita. Esse é o segredo do Flamengo. É o manancial de jogadores. Nós temos jogadores e vamos melhorar, vamos contratar mais gente. Nós vamos continuar cada vez mais nesse Flamengo, melhorando os setores. Ainda falta uma rodada, não posso dizer que o Flamengo já é tricampeão, mas que está com a mão na taça, está. Do Flamengo, na cartilha do Flamengo, do tri, pula pro penta? Não, pula pro tetra, né? Não pula pro penta, não? Não. Coutinho, no intervalo você dizia que o Flamengo, a defesa do Flamengo não esteve bem. Você consertou e agora o Flamengo ganhou, deu uma bela exibição. Era só problema de atenção. Eu chamei a atenção deles e a atenção esteve presente no segundo tempo. Palavra final do técnico Cláudio Coutinho nesse grande espetáculo que a Globo mostrou para você. Valorizando o futebol, levando realmente muita emoção. Flamengo 3, Vasco da Gama 2. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Lançamento para a fuga de Júlio César é bom. Cruzamento, olha o Cláudio Adão. Gol! Gol contra, mas que infelicidade. Mais uma infelicidade da zaga do Vasco da Gama. Ivan. Cláudio Adão chegava. Ivan foi na bola e tocou para dentro. 1 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Na marca de 11 minutos. São coisas do futebol. O Ivan não precisa baixar a cabeça não, acontece. Dali acontece. Adílio. Vai fugir Cláudio Adão. Reinaldo. Cláudio Adão. Tita. Pode virar o jogo lá para Júlio César, preferiu Toninho. Agora sim, a jogada chega até Júlio César. Adão fugindo, ganhando, olha o segundo do Flamengo pintando, olha o gol, pintou, largou, Júlio César abusaram. Perderam um gol feito, mais outro gol feito. Tá aí o Flamengo, Reinaldo. De curva, Leão, Tita, gol! É do Flamengo, Tita! Na marca de 21 minutos, primeiro tempo, Maracanã. Num tiro de Reinaldo que foi com muito veneno e oportunismo de Tita. Esticou o pé e colocou para dentro. Se bem que antes, 10 segundos antes, Cláudio Adão perdeu um gol incrível. E para a felicidade dele, do Flamengo, Tita, 2 Flamengo, 0 Vasco. Vai acompanhar a cobrança com o Júlio César. Carpegiani. Toninho. Fugindo Tita de cabeça. Golaço de Tita para o Flamengo. Grande gol de Tita para o Flamengo. Veja bem como subiu consciente, tocando o movimento da cabeça. Leão estava um pouco adiantado quando foi à tarde. Mas que gol bonito. 3 para o Flamengo, 2 para o Vasco da Gama. E os abraços no banco do Flamengo. Coutinho, Dr. Célio Cotecchia e Domingo Bosco. O jogador Gilberto chegou a entrar em campo para comemorar o gol. Ele que está no banco. Realmente o torcedor grita o nome de Tita, mas com muita razão, porque foi um grande gol. E o Zé Mário sai de campo sangrando bastante no rosto. Nova saída. Coisa difícil de acontecer, o Leão chutar para o campo de ataque. Encontrou o Roberto, ganhou bem. Catinha bem lançado. A chance do Vasco da Gama. Cruzamento para Roberto. Rondinelli salvando.
Saiu agora, arremesso lateral para a equipe do Vasco. Se o Rondinelli não cabeceia, quem cabeceava era o Roberto. E na rede? Guina para Roberto, livre. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Numa bola levantada com consciência por Guina. Roberto fez pose para cabecear. E o Toninho na frente. Ainda tentou botar a mão. E o Cantarelli não teve jeito. Primeiro gol do Vasco da Gama na marca de 38 minutos do primeiro tempo. 2 Flamengo, 1 Vasco. Da primeira vez o Rondinelli cabeceou e o Roberto não. Da segunda o Toninho não cabeceou e o Roberto sim. Agora o Otto Glória chama o Marco Antônio e pede para o time do Vasco ficar mais seguro aqui no meio campo. O que melhora ainda mais o jogo aqui no Maracanã. 2-1. Marco Antônio. Lá vai o Wilsinho. Cruzamento é perigoso. A chance do Vasco empatar. Guina, olha o Catinha, pé direito. Gol do Vasco da Gama no Maracanã. Catinha para o Vasco. Numa bola deixada com muita inteligência pelo Guina. Tudo igual no Maracanã. 43 minutos do primeiro tempo. Que grande jogo, que grande jogo. Que maravilhosa jogada do ataque do Vasco. O banco do Vasco, o Otto Glória, um homem de quase 60 anos, pulou aqui como se fosse um jogador de futebol que estivesse em campo com 20 anos. Sensacional a jogada do Vasco. A bola deixada para o Catinha foi meio gol, meio gol.